Olá pessoal, finalmente nós chegamos aqui na parte de análise fundamentalista de uma empresa, análise fundamentalista de uma ação. Quando a gente trabalha análise fundamentalista, só para fazer uma pequena introdução aqui, eu estou sempre querendo me referir ao quê? Eu estou querendo me referir à economia, tá? Eu posso pensar assim, economia, estou fazendo análise da economia, estou fazendo análise das demonstrações de resultados daquela empresa, tá? Do balanço financeiro dela. Eu estou tentando entender o contexto macroeconômico do qual aquela empresa ela está inserida. Tudo isso daqui, ó, que está listado aqui nesse canto esquerdo, faz relação com a análise fundamentalista. Então, diferentemente da análise gráfica, que eu simplesmente quero ver os gráficos e tentar, através dos gráficos, para fazer uma certa previsão do caminho futuro daquela empresa, daquela ação, na análise fundamentalista eu penso o contrário. Eu não penso em gráfico, não quero saber de gráfico, eu quero simplesmente saber os indicadores daquela empresa. Está dando lucro? Beleza. Não está dando lucro? Ok, vou tomar uma decisão em relação a isso. Tá, eu trouxe alguns indicadores fundamentalistas, alguns indicadores de rentabilidade, indicadores de liquidez. São os principais que a gente costuma ver e eu vou até mostrar dois sites interessantes para vocês, para que vocês possam buscar por esses indicadores e também pegar outros indicadores. Perfeito? A gente começa aqui com alguns conceitos. Nós temos primeiro o conceito do valor patrimonial de uma empresa. Esse conceito do valor patrimonial ele vai ser basicamente o seguinte, né? Essa aqui é a fórmula, é o patrimônio líquido dividido pela quantidade de ações, número de ações emitidas. Para quem não sabe, o patrimônio líquido ele é basicamente o ativo daquela companhia menos o passivo. O passivo é a fonte de recurso da companhia, né? Ou seja, como se fosse o débito dessa companhia, e o ativo é a aplicação do recurso dessa companhia, como se fosse o crédito dela. Beleza? Então, valor patrimonial, o que eu posso utilizar de valor patrimonial para eu investir? E aí eu já vou mostrar lá no site. Quando a empresa, isso daqui não sou eu quem estou falando, isso daí estava no livro do Benjamin Graham, que foi inclusive muito elogiado pelo Warren Buffett. Quando o valor patrimonial de uma empresa ele está acima do preço dessa empresa, muitas vezes a gente pode pensar que essa empresa está subvalorizada. Por exemplo, aqui tem um exemplo de 2013, ó. Vemos casos de cotações estando abaixo do VPA. Por exemplo, o VPA dessa empresa aqui, que é o Banco do Brasil, ó, no mês de julho de 2013, as ações do Banco do Brasil chegaram a custar 20. Então, o preço da ação era 20 e o valor patrimonial dela ela era 21,82. O que significa isso? Que se você pegasse somente a relação que existe dos bens dessa sociedade aqui, caso ela fosse liquidada, a gente chegaria no valor de R$ 21,82. Então, é como se assim, a gente está pegando o valor somente do patrimônio daquela companhia, como o nome diz, somente os bens daquela companhia, aquela relação existente. Então a companhia está valendo menos que os bens, menos que o patrimônio dela, tem alguma coisa errada. Isso daqui era aquela famosa chamada margem de segurança que o Warren Buffett falava para você escolher as ações. Ele falava assim, ó, se você tem certeza que uma ação ela é boa, tal como a do Banco do Brasil aqui, se ela é sólida, ela apresenta geração de caixa, ela apresenta geração de lucro e você encontra uma oportunidade dessa na bolsa, é uma oportunidade muito boa, não costuma durar muito tempo, e aí você está executando a chamada compra com margem de segurança, ó, margem de segurança. Ok? Então é como se você assim, estou relativamente seguro, claro, não vai estar 100%, mas estou relativamente seguro porque só o patrimônio da empresa vale mais do que o preço dela hoje no mercado, ok? E aí é uma oportunidade? Em alguns casos sim, outros nem tanto, talvez, não tem como a gente saber. Porque nesse caso do Banco do Brasil, tudo bem, eu sei que a empresa gera lucro, eu sei que a empresa é boa, existe aí mais de 100 anos, é uma empresa centenária. Eu particularmente compraria. Quer ver que interessante? Vamos pegar agora lá no site, o primeiro site que eu vou mostrar para vocês, vamos ver o valor patrimonial do Banco do Brasil. Ó, o site que vocês vão acessar é esse daqui, fundamentos.com.br. Tem esse site aqui, Fundamentos, eu vou colocar ele.
E tem o outro que eu gosto inclusive mais, que é o Status Invest. Digita ele aí, vai aparecer no Google, entra aqui no primeiro. statusinvest.com.br. Vamos começar vendo aqui pelo Status Invest, vamos colocar aqui BBAS3, deixa eu fechar esse anúncio, BBAS3, Banco do Brasil. Beleza. Aí você vai ter um panorama geral aqui da empresa, tá? Você tem a parte contábil, os comunicados, tudo isso está nessa página principal. Conforme a gente vai descendo a página, a gente vai encontrar essas partezinhas lá embaixo. Valor atual dela, R$ 33,90. A mínima do preço em 52 semanas, a máxima. O dividend yield dessa empresa, tá? 5,47 que ele pagou nos últimos 12 meses. E a valorização dessa empresa nos últimos 12 meses também e também no mês atual. Depois eu vou explicar para vocês sobre o dividend yield, ok? Beleza, aí temos aqui o tipo da ação ordinária, tem tag along, quer dizer que se ocorrer mudança de acionista controlador, quem for o comprador dessa empresa vai ter que estender a mesma oferta para todos os acionistas ordinários, ok? Vai ter que pagar o mesmo preço por essa ação para todos os outros acionistas ordinários que queiram vender suas ações. E aí chegamos na parte importante, que é a parte da aula. Indicadores do Banco do Brasil. Ok, aí tem tudo aqui, né? Esse VPA que é o que eu estou explicando para vocês, valor patrimonial por ação. Se você clicar aqui nele, ele vai abrir um artigo, você pode pegar e dar uma lida nesse VPA para você entender como que ele funciona. E também você pode simplesmente aparecer aqui do lado que ele já vai falar um pequeno resumo. Indica qual é o valor patrimonial de uma ação. O valor patrimonial está 44,53, quer dizer que somente a relação existente entre os bens da companhia vale R$ 44. E quanto que é a cotação hoje? R$ 33,90. É uma oportunidade? Segundo o livro O Investidor Inteligente do Benjamin Graham, sim, é uma oportunidade, é uma compra com margem de segurança. Aí você pergunta, William, quer dizer que você comprou essa ação? Óbvio, tô com ela, né? Tô com ela sem dúvida alguma. Se o preço está abaixo do VPA e é uma empresa boa que gera lucro, vale muito a pena. Nós ainda vamos ver alguns desses outros indicadores, tá? Então, por enquanto, a gente fica com esse VPA. Vamos voltar lá para o slide para a gente dar prosseguimento. Ok, aí nós temos aqui o valor de mercado de uma empresa, esse Enterprise Value, valor de mercado. Aí uma pequena frase aqui do Warren Buffett, preço é o que você paga, valor é o que você leva. Então, não necessariamente uma companhia que tem o preço muito elevado é uma empresa cara, porque você não sabe, às vezes o valor dela vale muito mais do que aquilo. Um exemplo recentemente foi a Vale, que estava com um preço que muita gente falava que estava caro, mas na verdade estava descontado em relação aos preços dos competidores internacionais. Então, o valor da empresa era muito maior do que o preço. A fórmula básica é essa, preço da ação vezes o número de ações, você chega no valor de mercado. Vamos voltar aqui para o site para a gente ver então isso daqui. Vamos colocar Vale agora. Vale 5. Opa, perdão, Vale 3. Trocou esse código aqui, agora só tem ação ordinária. Beleza, vamos ver aqui nos indicadores o seguinte. Eu desci mais um pouco, aqui fala os eventos corporativos, proventos, né? No caso da companhia que ela pagou. Juros sobre capital próprio, dividendos, mas não é isso que eu quero mostrar para vocês. Payout, eu quero mostrar isso daqui, ó. Aqui tem o patrimônio líquido da companhia, ou seja, ativos menos passivos da companhia, 207 bilhões, é muito grande, tá, da Vale. E aí você tem o valor de mercado da firma e o valor de firma mesmo, quanto que a empresa vale de fato. Você consegue ver o que aqui, ó? O valor de mercado, que é a quantidade de ações vezes o preço da companhia, está em 607 bilhões. E o valor da firma ele é maior do que esse valor do mercado, ou seja, a firma está valendo mais do que o mercado está pagando pela companhia. Também é um indicador que a gente pode utilizar para a gente pensar o seguinte, olha, se o valor da firma ele está valendo mais do que o mercado está pagando agora, pode ser que ainda tenha espaço para essa empresa se valorizar. Claro que vai depender muito da empresa. Pode ser que o valor de mercado esteja muito abaixo do valor da firma e a empresa não está gerando lucro, a empresa está em queda constante. Isso acontece, tá? A gente viu recentemente isso aí acontecer com a Cielo. Vamos pegar aqui Cielo 3. Cielo 3, vamos lá na parte do valor de mercado e valor da firma. Agora aumentou bastante, mas até esses tempos atrás ele tinha caído.
o valor de mercado da companhia ele estava bem abaixo do valor da firma, e a empresa continuava em queda e ela não estava conseguindo gerar lucro. É a empresa que nunca teve dívida líquida, que era Cielo, ela passou a ter dívida líquida. Então, tudo assim que você for analisar de indicador fundamentalista, você tem que sempre ver coisas a mais. Não vai pegar um indicador isolado e tomar sua decisão única e exclusivamente baseado por isso. Ok? Vamos voltar aqui para o slide então. E aí, por fim, né, para a gente terminar esse slide aqui, a gente fala sobre o EBITDA, que é o lucro antes de juros, impostos e depreciação e amortização. Por que que significa EBITDA? Porque daí é a sigla em inglês, né? Earnings Before Interest, que significa aqui os juros, as taxas, a depreciação e a amortização, que significa lucros, tá? Tudo que está escrito aqui, tá? E o LAGID é a mesma coisa, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. É a sigla em português, mas o que a gente costuma sempre ver aí nas demonstrações é essa sigla EBITDA. Então você já sabe que o EBITDA ele vai ser basicamente o quê? Ele é o lucro bruto da companhia, menos essas coisas erradas aqui, juros, impostos, depreciação e amortização. É o lucro bruto. E aí por que que ele é interessante? As empresas divulgam. Porque ele vai representar para você basicamente o lucro operacional dessa empresa. Ou seja, quanto que essa empresa consegue gerar de receita através de suas atividades operacionais. Quando eu falo operacionais, são aquelas atividades que você tem que pensar assim, ó, tem uma empresa de computadores, eu vendo computadores. A operação minha é o quê? Fabricar esses computadores. Então, quanto de lucro eu estou obtendo a partir das minhas operações de fabricar esses computadores e vender eles? É a partir disso. Eu não vou considerar, por exemplo, efeitos financeiros dentro da minha companhia. Às vezes, minha companhia de computador, ela pode ter um investimento em uma outra empresa, ela pode ter um investimento em bolsa de valores e eu posso estar tendo ganho financeiro. Só que eu, acionista, não quero saber se eu estou tendo ganho, se essa empresa está tendo ganho financeiro investindo em bolsa de valores ou investindo em outras empresas. Eu, acionista, quero saber se essa empresa ela está tendo ganho investindo no que ela faz, na operação dela. Por isso que é um indicador muito usado no mercado financeiro e muito utilizado por analistas, porque você sabe de fato se a empresa gera lucro a partir das suas atividades, referente apenas ao seu negócio, beleza? Então ele é usado para isso, né? Analisar o desempenho das organizações, pois é capaz de medir a produtividade e a eficiência da empresa e a sua competitividade também. É o potencial de geração de caixa dessa empresa. Então, claro, quanto maior ele for, melhor. Só que se atente sempre ao seguinte, quando você estiver analisando uma demonstração financeira, veja se a empresa ela dá mais valor ao EBITDA do que ao lucro líquido. Muitas empresas elas ficam focando somente no EBITDA e esquecem do lucro líquido, tá? Só que o lucro líquido é uma variável importantíssima, mais importante ainda para quem? Para os acionistas. Porque se a empresa não gera lucro líquido, tudo bem que ela gerou lucro bruto, mas depois de tudo isso daí que ela pagou, não sobrou nada para ela. Então analisa sempre o EBITDA junto com o lucro líquido e fica esperto para ver se a empresa ela dá muita importância para isso e esquece de dar importância também para o lucro líquido. Ela tem que demonstrar o EBITDA, tem que demonstrar o lucro líquido e, claro, são variáveis que a gente deve acompanhar em conjunto. Certo, daí aqui a gente tem alguns outros indicadores fundamentalistas, tá, de valuation de empresas. Vou mostrar também no site, ó, os dois sites eles estão marcados aqui. Esse primeiro aqui significa lucro por ação, LPA, que vai ser o lucro líquido dividido pela quantidade de ações. Ou seja, depois de pagar tudo, quanto sobrou, né, o lucro líquido, e isso dividido pela quantidade de ações. Ou seja, se eu tenho 1.000 ações e essa empresa ela tem um lucro por ação de 0,20 centavos, eu sei que o que eu espero ganhar ao ano, o investidor, é isso vezes 1.000 ações. Isso é o que eu espero ganhar ao ano. Então aqui daria R$200. Consequentemente, quanto maior for o lucro por ação, melhor. Significa que a gente, acionista, que nós acionistas, teremos mais lucro sendo distribuído via dividendos, tá? Então, ó, representa basicamente quanto uma ação traz de lucro ao investidor ao ano via dividendos. Já já mostro lá no site.
E aí nós temos o índice PL aqui, preço da ação dividido pelo lucro, lucro por ação. Esse daqui é um indicador que eu gosto bastante, por quê? Porque, inclusive, ele é utilizado lá no livro do Investidor Inteligente, que ele sempre traz o seguinte, ó, se o índice PL de um ativo for 20, significa que você vai demorar 20 anos para reaver o capital que você investiu naquela empresa na forma de distribuição de dividendos. Como assim, William? Investi 10 mil reais na empresa aqui, e essa empresa tem um índice PL, preço sobre lucro aqui, de 20. Significa que eu demoraria 20 anos para eu ganhar 10 mil reais na distribuição de dividendos dessa empresa. Ou seja, quanto maior for o índice PL, pior para o investidor, porque significa que mais tempo eu vou demorar para reaver esses dividendos, beleza? E além disso, vai significar também que o preço dessa ação ele é 20 vezes maior do que o lucro. São duas análises que nós podemos fazer. A primeira, se o índice PL for de 10 aqui, só para a gente usar esse exemplo que já está aqui no quadro. Se o índice PL for de 10, significa que o preço é 10 vezes o lucro gerado por essa empresa nos últimos 4 trimestres, ou seja, no último ano. E, além disso, que o investidor vai demorar aqui 10 anos para reaver seu capital na forma de distribuição de dividendos. Vamos ver isso daqui também lá no site. E aí agora eu quero pegar uma ação aqui, do caso da Magazine Luiza, MGLU3. Porque foi uma ação que valorizou muito nos últimos anos, e o lucro dela não acompanhou tanto essa valorização. Vamos dar uma olhada aqui nela para a gente ver o índice PL dela, ó, 214. O que significa isso? Primeiro, o preço dessa companhia está 214 vezes acima do seu lucro. Além disso, se você fosse investir nessa empresa, para você receber o dinheiro que você investiu de volta na forma de distribuição de dividendos, você demoraria 214 anos. Simples assim. Então, é um indicador muito interessante para a gente analisar. E lá no livro do Investidor Inteligente, é recomendado que você busque empresas com preço sobre lucro menor do que 15. Tá? Se você encontra uma empresa com PL menor do que 15, é como se você estivesse encontrando uma empresa saudável. A partir do mesmo momento que essa empresa, o preço dela sobe, o lucro dela sobe também. O errado é quando o preço sobe muito e o lucro não acompanha, o lucro está caindo. Então tem alguma coisa acontecendo que está fugindo dos fundamentos dessa empresa. Basicamente é assim que a gente tem que pensar. Aí temos aqui a relação dívida bruta patrimônio, que vai demonstrar basicamente quanto o endividamento da empresa está alavancado sobre o seu patrimônio. Como assim? Uma empresa ela pode captar recursos basicamente através de capital próprio ou através de capital de terceiros. Quando ela capta recursos através de capital de terceiros, ela está captando por meio de debêntures, ela está captando por meio de qualquer outro título de dívida que ela está emitindo, porque daí a pessoa que está investindo lá nesses produtos aqui, que ela está emitindo para captar recursos, o investidor lá do outro lado, ele não está dando dinheiro para a empresa. Ele está emprestando dinheiro para essa empresa para ela se financiar e conseguir produzir. Conseguir investir em formação bruta de capital fixo, aumento de produtividade e por aí vai. E quando a empresa ela tem muito capital de terceiros, essa empresa ela é chamada uma empresa alavancada. Quer dizer que ela está se alavancando, tá? Alavancar, dá. Eu ainda vou explicar para vocês a relação sobre o capital próprio e capital terceiros na aula que eu vou falar do custo médio ponderado de capital, o famoso WACC. Então, por enquanto, eu só estou dando uma pequena introdução mesmo. Então, a gente, com esse indicador, conseguiria ver quanto essa empresa está alavancada sobre o seu patrimônio. Ok? O capital próprio aqui, ele basicamente são as ações, que é o capital próprio daquela empresa lá mesmo. Aí um exemplo aqui, um indicador igual a 5 significa que a empresa possui um endividamento 5 vezes superior ao seu patrimônio. Dessa forma, se pegarmos todo o patrimônio que a empresa possui e pagar as suas dívidas, ela conseguiria quitar apenas 20% do total devido. Esse indicador é muito interessante também. Também a gente encontra eles nesses sites aqui. Entra lá, procura a dívida bruta dessa empresa,
Se não tivesse indicador direto, pega a dívida bruta e divide pelo patrimônio da empresa, que você vai achar tanto a dívida bruta quanto o patrimônio nesses sites. E aí, se você chegar num valor valor aqui igual a 1, você já sabe, pô, a empresa ela tem um endividamento que é o mesmo tanto que o patrimônio dela, ou seja, se ela fosse liquidada, ela conseguiria pagar 100% das suas dívidas. Então, o ideal que a gente encontra aqui é quanto menor, melhor. Tá? Se eu encontrasse, por exemplo, 0,20, quer dizer que ela praticamente não está alavancada, essa empresa, ela conseguiria pagar muito mais do que ela deve, beleza? E aí, por fim, aqui, né, a gente fala de dividend yield. Yield significa rendimento. Dividend, nem preciso dizer, né? Dividendo. Então, é o rendimento dos dividendos. O que ele vai medir? Esse daí, na verdade, ele é um indicador que ele vai medir justamente a rentabilidade dos dividendos de uma empresa em relação ao seu preço. Então, ele faz essa relação entre dividendos distribuídos e preço da ação. Claro que quanto maior for o dividend yield, melhor para você. Significa que essa empresa ela está pagando mais dividendos em relação aos seus preços, beleza? No numerador nós temos aqui o dividendo por ação. O numerador é essa parte de cima de uma fórmula, né? Então dividendo vou colocar só dividendo por ação. E o denominador, que é essa parte de baixo aqui da fração, o preço da ação. E aí você encontra isso também aqui no site, ó, dividend yield 0,24%. Ou seja, paga muito pouco dividendo. Uma empresa que paga bastante, ó, Taesa, de energia elétrica, do setor de energia elétrica. Vamos ver o dividend yield dela, ó, 13,38%. Quer dizer que ela pagou 13,38% de rendimentos de dividendos para você em relação ao preço dela nos últimos 12 meses. Se você pegar a inflação atual, desse momento que eu estou gravando essa aula aqui, você vai ver que só com dividendos dessa companhia você já superava a inflação. Ou seja, você já ganharia poder de compra. Então, tudo isso daí você tem que pensar na hora de você analisar uma empresa. Ok? Aqui tem os dados históricos, né? Se você clicar aqui, você vai ver os dividendos dela, como é que tá. Aqui, ó, deu uma subida, caiu aqui em 2019, caiu um pouquinho em 2020, ainda estava abaixo da média, que a média é 10,9, essa linha preta aqui. E aí subiu até 13,38. Está superando quase todos os anos anteriores, exceto aqui em 2014, que ela teve um dividend yield bem maior de 15,57. Beleza? Aí, pessoal, depois, né, como tarefinha de casa, é interessante que vocês deem uma olhada nesses indicadores aqui que eu mostrei para vocês. Esses aqui de eficiência, rentabilidade, eu ainda vou passar em outra aula. Eu não vou passar todos os indicadores de valuation aqui, eu passei os principais, tá? Porque até porque não vai ser uma aula de contabilidade, a gente está vendo análise fundamentalista, os principais, mas você pode se aprofundar. Vendo esse livro que eu falei para vocês, do Investidor Inteligente, tem um livro também do José Cobori, deixa eu colocar aqui, ó, José Cobori, vamos pegar aqui, livro. Esse livro aqui, ó, Análise Fundamentalista, José Cobori, Como Obter uma Performance Superior e Consistente no Mercado de Ações. Esse livro aqui é um livro muito bom também, que eu super recomendo para quem está investindo. E esse José Cobori, ele tem um canal no YouTube, ele é professor, e ele tem um canal de finanças muito bom também para você acompanhar esses indicadores fundamentalistas. Ele fala não só disso, mas ele fala também de economia. Perfeito? E aí agora a gente entra aqui para trabalhar um pouquinho sobre o capital de giro líquido e o patrimônio líquido. Esse CGL, né, a sigla do capital de giro líquido, ela é muito importante porque a gente consegue ver a relação entre os ativos e o passivo de uma companhia de curto e de longo prazo dessa companhia. Quando você vê essa palavra circulante aqui, ó, ativo circulante ou passivo circulante, a gente sempre vai pensar que isso aqui faz referência a curto prazo, ok? Curto prazo. Geralmente prazo de 1 ano. Porque o ativo ele é dividido, basicamente, você tem aqui o ativo circulante e você tem o ativo aqui não circulante. Ok? E o não circulante, ele vai ser o quê? Longo prazo. Beleza? E o passivo é a mesma coisa. Quando você pega o ativo circulante de uma empresa e aí você pega o passivo circulante de uma empresa, você está querendo ver basicamente o quê? Ó? O ativo circulante são os direitos e obrigações que eu consigo converter
num prazo de até 1 ano para honrar com os meus compromissos. Tá? E o passivo circulante são as dívidas que eu tenho em 1 ano também de curto prazo, que eu preciso honrar com elas. Se o ativo circulante ele é maior do que o passivo circulante, isso significa que nós temos um colchão de liquidez para essa empresa, ou seja, ela consegue honrar com seus compromissos de curto prazo. Então, a primeira análise que a gente faz, a gente espera que isso daqui, que essa diferença ela seja maior do que zero. Ou seja, o ativo circulante tem que ser maior do que o passivo circulante, porque daí você tem menos risco dessa empresa não honrar com seus compromissos. Já eu mostro para vocês ali no site também, tá? Então, quando o CGL ele é maior do que zero, ou seja, ele é positivo, né, capital de giro líquido, nós dizemos que essa companhia ela tem um colchão de liquidez. Então, ela tem dinheiro para honrar os seus compromissos. Olha aqui, isso aqui acaba gerando um colchão de liquidez para a empresa e representa a parcela dos investimentos de curto prazo financiada por fontes de longo prazo. Então, isso aqui atenua esse risco de curto dos credores de uma empresa. E aí, caso contrário, né, se ele for negativo, significa que o passivo ele é maior do que o ativo, quer dizer que a empresa está fazendo o quê? Utilizando recursos de curto prazo para financiar os seus investimentos de longo. Isso significa que há desequilíbrio de fluxo de caixa. Perfeito? Então, eu particularmente não costumo comprar ações que não possuam colchão de liquidez. Vamos ver isso aí no site, como que a gente vai encontrar esse capital de giro líquido nas empresas? Eu já abri aqui então o site do Status Invest, tá? Eu prefiro usar ele. Vamos colocar aqui uma empresa imobiliária, JHSF3, para a gente fugir um pouco daquelas que eu já passei. Beleza, vamos descer, até eu chegar aqui. Cadê? Aqui, no balanço patrimonial da empresa. O balanço patrimonial da empresa vai trazer para você a relação do patrimônio da empresa. O patrimônio é formado do quê? Ativo e passivo, basicamente. A linha aqui preta, essa primeira linha aqui de cima é o ativo da empresa e essa linha vermelha é o passivo. Então, só de olhar a gente já sabe que essa empresa possui patrimônio líquido. O patrimônio líquido dela está designado aqui por essa corzinha azul. É só olhar aqui, na verdade, deixa eu só dar um zoom aqui, porque daí não tem problema de vocês estarem visualizando aí as cores. E aí, o que eu costumo fazer? Eu sempre olho assim, o ativo circulante ele está representado pela barra verde. Está bem aqui, deixa eu tirar aqui de cima só para você ver, essa barra verde aqui. O ativo circulante é maior do que o passivo circulante, ou seja, maior que essa barra vermelha? Quer dizer que existe capital de giro líquido, essa empresa tem colchão de liquidez. Isso no quê? No curto prazo, porque o circulante representa o curto prazo. E se eu pegar aqui o ativo não circulante, que é essa barra amarela, laranja aqui, ela também é maior do que o passivo não circulante dessa empresa. Quer dizer que esses bens, esses direitos, essas obrigações de longo prazo e as dívidas que a empresa tem no longo prazo, ela também consegue honrar. Ou seja, ela tem capital de giro líquido positivo, tanto no curto quanto no longo prazo. É uma empresa que eu olho e falo, beleza, ótimo, gostei. E aí, claro, eu vou fazer análise com aqueles outros indicadores que eu já passei para vocês. Mas isso daqui é importantíssimo. CGL negativo, eu particularmente não gosto de investir, tá? Só se você quiser fazer para uma especulação, porque você acredita que essa empresa vai sair dessa para melhor. Patrimônio líquido eu já falei para vocês, tá? Na verdade vai ser o quê? A diferença entre ativos e passivos de uma companhia. O que a gente tem que atentar a essa questão aqui que eu coloquei no slide? Primeira coisa, como que o patrimônio líquido de uma empresa pode crescer de um período para o outro? Tem 3 formas. Geração e retenção de lucros, isso aí aumenta o patrimônio líquido. Ajustes patrimoniais, isso daí também aumenta o patrimônio líquido. E por novos aportes de capital. Beleza, aí o investidor eu falo, aqui eu não quero por ajuste patrimonial, não quero saber se o patrimônio líquido está crescendo por ajuste de patrimônio, nem por aporte de novo capital. Porque isso não significa que a empresa está dando lucro, está tendo um novo aporte de capital. É um investimento de alguém de fora, de alguma companhia de fora. Não significa que ela está aumentando o seu lucro. E aí eu desconsidero esses dois, né? Vamos desconsiderar, se eu quiser, na minha análise. E aí eu chego ao objetivo de que,
A empresa só pode aumentar seu patrimônio líquido se gerar lucro e se uma parcela desse lucro for retida. Por isso, as empresas também não saem distribuindo 100% do lucro em dividendos. Senão ela nunca vai reter lucro, ela nunca vai aumentar o seu patrimônio líquido. E é bom que a empresa retenha lucro, porque daí quando ela for pagar esse lucro retido, ela paga o juros sobre capital próprio para você. E isso daí dá um benefício fiscal para essa empresa, né? Porque o juros sobre capital próprio entra como despesa para a empresa. Então é bom para você, acionista, porque o patrimônio líquido da sua empresa está aumentando. E é bom também para o acionista controlador, quem controla aquela empresa, porque tem um benefício fiscal, perfeito? E aí, para a gente finalizar aqui, então, ó, o patrimônio líquido, o que ele inclui? Capital subscrito, tá? Faz parte do capital social da empresa, ações preferenciais, ações em tesouraria, lucros acumulados, participações minoritárias e outros resultados abrangentes acumulados. Em resumo, é isso aqui, né? A diferença entre ativo e passivo de uma companhia. Beleza, pessoal? Então, nessa aula a gente fica por aqui. Falei de vários indicadores fundamentalistas, acredito que já vai ajudar você bastante a decidir se uma empresa é solvente, se ela é uma empresa que tem o colchão de liquidez, se ela é uma empresa que não está muito alavancada, tudo isso daí para você tomar a sua decisão correta na hora de comprar uma ação. Beleza? Aguardo vocês lá na próxima videoaula. Boa continuidade de estudos a todos. Tchau, tchau, pessoal!